Há mais de 2000 anos, um sábio chamado Zhuangzi narrou uma história que até hoje carrega uma verdade que poucos ousam aceitar. Você passa a vida inteira tentando provar o seu valor. No trabalho, na família, nas redes sociais, existe uma pressão constante e silenciosa que diz: apareça, se destaque, mostre quem você é. E você obedece. Você trabalha mais que todos. Você entrega mais que todos. Você se torna indispensável. A pessoa que resolve, que carrega, que nunca diz não. E então, algo estranho acontece. Quanto mais você entrega, mais pedem. Quanto mais você brilha, mais pessoas aparecem para apagar a sua luz. Quanto mais você prova o seu valor, mais pesada fica a carga sobre os seus ombros. Isso não é coincidência. Isso é uma lei invisível que o mundo moderno esqueceu. O segredo mais sombrio do taoísmo é que os maiores mestres lutavam exatamente pelo oposto. Eles não queriam ser vistos como poderosos. Eles não buscavam admiração. Eles queriam parecer completamente inúteis. E hoje você vai entender por quê. Ser subestimado não é uma fraqueza. Ser subestimado é o seu escudo mais poderoso. Existe dentro de cada pessoa um desejo antigo, profundo e quase impossível de ignorar. O desejo de ser reconhecido. Desde criança, aprendemos que o valor de uma pessoa se mede pelo que ela produz, pelo que ela conquista, pelo quanto os outros a admiram. Na escola, quem sabe mais leva o prêmio. No trabalho, quem entrega mais sobe. Em casa, a família celebra quem vence, quem se destaca, quem impressiona. E aos poucos, esse ciclo vai construindo dentro de nós uma necessidade que nunca se satisfaz. A necessidade de provar que merecemos existir. Preste atenção neste ponto. Ele é a raiz de todo o problema. Quando passamos a vida buscando validação externa, nos tornamos dependentes do olhar alheio. Cada elogio nos enche por um momento. Cada crítica nos esvazia por dias. E em vez de agirmos a partir do nosso centro, passamos a agir para o público. A nossa energia vital, aquilo que o taoísmo chama de Qi, começa a vazar por todas as brechas que abrimos ao tentar impressionar o mundo. Pense em alguém que você conhece que vive assim. Talvez seja alguém próximo. Talvez seja você. E então vem o custo real de ser o melhor. Quando você se torna reconhecidamente competente, algo acontece sem que você perceba. Você se torna um alvo. Quem se sente menor passa a te ressentir. Quem carrega insegurança passa a trabalhar contra você nas sombras. E os que estão esgotados te usam como suporte, porque sabem que você vai aguentar. Você que deveria ser celebrado se torna o primeiro a ser sobrecarregado. O primeiro a ser culpado quando algo falha, e o último a ser reconhecido quando tudo dá certo. A fama, mesmo dentro de um pequeno escritório, atrai inimigos que a invisibilidade jamais atrairia. E o mais cruel é que você continua se esforçando mais, achando que a solução é provar ainda mais valor. O ciclo se fecha sobre você sem que você perceba. Pense, se o problema nasce da visibilidade, qual seria a solução? O taoísmo responde de uma forma que parece estranha à primeira escuta. A força verdadeira não está em ser visto, está em não precisar ser visto. Lao Tzu escreveu que a água, o elemento mais suave do mundo, é capaz de atravessar e desgastar a pedra mais dura, pela constância silenciosa, pela recusa em resistir quando não é necessário. A água não anuncia sua chegada. Ela não pede reconhecimento. Ela simplesmente flui e conquista tudo que toca. A invisibilidade não é ausência de poder. É a forma mais sofisticada de exercê-lo. Um mestre carpinteiro chamado Xi viajava com seus aprendizes pela estrada quando avistou uma árvore colossal perto de um santuário. Era uma árvore como nunca tinham visto antes. O tronco era tão largo que seriam necessários dezenas de homens de braços abertos para abraçá-la.
Ela subia aos céus como uma torre verde, e sua sombra cobria centenas de animais que descansavam ao seu abrigo. Uma multidão de pessoas havia parado para admirar aquela visão, com os olhos abertos e a respiração presa. Mas o carpinteiro Shi não parou. Ele passou direto, sem ao menos virar a cabeça. Os aprendizes ficaram chocados. Correram atrás do mestre e perguntaram: como é possível você ignorar uma árvore tão extraordinária? Nunca vimos madeira tão majestosa em toda a nossa vida. O carpinteiro respondeu com frieza: essa árvore é completamente inútil. Se você a transformasse em barco, afundaria. Se fizesse um caixão, apodreceria rápido. Se usasse como trave, seria atacada por insetos em semanas. Ela não serve para nada que eu conheça. É exatamente por isso que viveu tanto tempo. Pare por um instante. Naquela noite, enquanto o carpinteiro dormia, a própria árvore apareceu em seu sonho e disse: com que você me compara? Com árvores úteis? Com aquelas que produzem frutos e são colhidas antes do tempo? Com as que têm madeira boa e são abatidas na juventude, antes mesmo de conhecer sua própria altura? Você chama isso de utilidade. Eu chamo isso de morte prematura. Toda a minha vida, eu pratiquei ser inútil. Recusei servir. Recusei impressionar. E foi essa inutilidade que me deu a liberdade de crescer por 1000 anos, enquanto tudo ao meu redor era cortado, consumido e esquecido. O carpinteiro acordou em silêncio e compreendeu. A lição é direta. Aquilo que o mundo descarta é muitas vezes o que sobrevive com mais plenitude. A árvore que não serve para o machado do lenhador nunca será derrubada. E nós, que nos tornamos tão úteis, tão indispensáveis, tão visíveis, somos exatamente os primeiros a ser explorados, drenados e descartados quando não servimos mais. Cada vez que você se esforça para parecer mais valioso aos olhos dos outros, você está dizendo ao machado onde deve cortar. A expectativa alheia não é um elogio, é uma corrente invisível que consome lentamente a sua energia mais profunda. Cada papel que você aceita apenas para impressionar é uma raiz que você permite que o outro plante dentro de você. Raízes assim não nutrem, elas drenam. Existe uma sensação física nisso. Aquela fadiga que não passa depois de um fim de semana. Aquela irritação sem motivo aparente numa segunda-feira de manhã. Aquela sensação de estar sempre devendo algo para alguém, sem saber exatamente o quê. Isso tem um nome. É o custo de ser demasiado visível para as pessoas erradas. A pergunta não é: como posso ser mais útil? A pergunta é: para quem eu preciso parecer inútil para ser finalmente livre? O silêncio, no taoísmo, tem peso e direção. Quando você para de se explicar para cada pessoa que te questiona, quando para de justificar suas escolhas para quem não as pediu, quando deixa de ocupar o espaço com palavras que buscam aprovação, algo muda no seu interior. O ruído diminui, a clareza retorna e o corpo começa a sair do estado de alerta permanente em que vivia. Do ponto de vista da psicologia e da fisiologia, isso não é metáfora. Quando estamos em modo de performance contínua, o sistema nervoso permanece ativado como se houvesse uma ameaça constante. O corpo não distingue a pressão social da ameaça física. Ambas acionam os mesmos mecanismos de sobrevivência. Essa ativação crônica consome o Qi, a energia vital que nos mantém saudáveis, criativos e equilibrados. Proteger o silêncio é um ato de cuidado consigo mesmo. O taoísmo nos ensina sobre a lei da água com uma profundidade que vai além da poesia. A água não resiste ao obstáculo. Ela o contorna, passa por baixo, aguarda. Com o tempo dissolve até o que parecia permanente. Ceder é escolher o caminho de menor resistência para chegar com mais eficiência onde precisa chegar. Pense em uma palmeira durante um furacão. Ela se dobra até quase tocar o chão.
As folhas batem, o tronco range, tudo parece prestes a quebrar. Quando a tempestade passa, ela se ergue novamente, intacta. O carvalho que resistiu com toda a força foi arrancado pela raiz e agora jaz no chão como um monumento à rigidez. Fluir sem resistência é uma forma de inteligência que a rigidez nunca alcança. E existe um alívio profundo que a sabedoria taoísta oferece quando você realmente absorve o que vem a seguir. Você não precisa ter razão. Cada discussão que você abandona, não porque perdeu, mas porque não precisa vencer, é energia preservada para algo que realmente importa. Cada vez que você deixa o outro acreditar que ganhou, enquanto você mantém sua direção em silêncio, você está praticando uma das formas mais refinadas de Wu Wei. A não-ação que age através da própria inação. Experimente isso uma vez. Numa conversa em que você normalmente insistiria, simplesmente concorde e mude de assunto. Observe o que acontece dentro de você. A leveza que surge não é derrota, é soberania. Abandonar a necessidade de ter razão abre um espaço interno que a maioria das pessoas nunca chegou a conhecer. Existe uma arte que poucos dominam, a arte de usar a arrogância do outro como aliada. Quando alguém te subestima, a reação natural é provar que está errado. Você sente o impulso de mostrar sua força, sua inteligência, sua capacidade. Esse impulso é exatamente o que o seu oponente, consciente ou não, está esperando. Porque quando você reage, você revela. Quando você revela, você se torna previsível. Quando você é previsível, pode ser controlado. Não reaja. Observe. A pessoa arrogante que te ignora está, sem saber, te concedendo um presente raro: tempo e invisibilidade para agir. Enquanto ela está ocupada exibindo poder, performando para a plateia, administrando a própria imagem, você está livre para se mover, planejar e crescer sem interferência. A arrogância dela trabalha para você. A subestimação dela é o seu passaporte. O taoísmo guarda um conceito chamado Pu, que pode ser traduzido como o bloco de madeira não entalhado. Imagine um pedaço de madeira antes de ser esculpido. Ele contém em si todas as possibilidades. Pode se tornar uma flecha, uma tigela, uma porta, um instrumento musical. No momento em que é entalhado em uma única forma, todas as outras possibilidades desaparecem para sempre. Ele se torna apenas uma coisa, definida e previsível. Quando mostramos ao mundo tudo o que somos, tudo o que sabemos, tudo o que podemos, nos tornamos um objeto definido e, portanto, administrável pelos outros. O poder de Pu está em preservar o potencial não revelado, em carregar dentro de você mais do que você mostra. Guardar é uma forma de poder que a exibição nunca terá. E essa compreensão conduz a algo ainda mais libertador. Perceber que a validação externa nunca vai preencher o que promete. A validação funciona como uma droga que cria o vazio que depois promete curar. Cada elogio gera a necessidade do próximo. Cada conquista exige uma maior, uma mais visível, uma mais comentada. E você entra em um ciclo onde o critério de suficiente está sempre nas mãos dos outros e nunca chega. A sua paz começa no momento em que você retira esse critério das mãos deles e o coloca de volta nas suas. Ninguém que dependeu da opinião alheia para se sentir inteiro, algum dia, encontrou esse inteiro. Porque o inteiro sempre esteve dentro, esperando ser reconhecido por você mesmo. A árvore de Zhuangzi não precisava que o carpinteiro a admirasse para ter vivido 1000 anos. Ela simplesmente viveu, em profundidade e liberdade, exatamente porque ninguém a queria. Sun Tzu, o estrategista que escreveu A Arte da Guerra há mais de 2500 anos, compreendeu o que o taoísmo ensina sobre invisibilidade de uma forma muito prática. Ele disse: quando for forte, pareça fraco. Quando for capaz, aparente incapacidade.
Essa instrução não é de covardia, é de mestria. O guerreiro que aparenta fraqueza preserva a sua vantagem mais preciosa, o efeito surpresa. O oponente que subestima relaxa a guarda. A guarda relaxada é a porta aberta. E o movimento feito nesse momento vale mais do que qualquer confronto direto jamais valeria. Na sua vida cotidiana, isso tem uma aplicação direta. Você não precisa anunciar seus projetos antes que estejam prontos. Não precisa explicar seus silêncios para quem não merece sua voz. Competir em arenas onde a vitória não tem valor real para a sua vida é um desperdício que só o ego reconhece como necessário. Deixe que a sua quietude seja interpretada como ausência. Deixe que a sua contenção pareça recuo para quem observa de fora, sem entender o que está crescendo por dentro. E enquanto a narrativa deles te diminui, você constrói, avança, aprofunda. O primeiro passo para a ação silenciosa é simples. Escolha uma situação em que você normalmente reage com a necessidade de provar algo, e desta vez, apenas observe. Não se explique, não se justifique. Respire fundo, uma vez só, e perceba o quanto de energia você recupera ao não entregar o que não foi pedido. O ego vai gritar. Vai dizer que você está perdendo, que está cedendo, que vai ser esquecido. Deixe que grite. Com o tempo e com repetição, você vai perceber que aquele silêncio era exatamente o espaço onde a sua força verdadeira sempre esteve esperando. A árvore não gritou para o carpinteiro. Ela simplesmente existiu, enraizada, vasta e livre. Você não precisa da aprovação do mundo para ser exatamente quem você é. Se este caminho ressoou em você, se inscreva no Diário Taoísta. A cada vídeo, caminhamos juntos por estas trilhas antigas que ainda guardam respostas para perguntas muito modernas. Sua inscrição é um gesto simples que nos permite continuar construindo este espaço de quietude e sabedoria. A sabedoria está no caminhar.